deixai aos mortos enterrar os seus mortos. É claro que em termos higiênicos, em termos sociais, com certeza que nós temos que atender aos imperativos do convívio social e, naturalmente, que devemos dar, digamos assim, sepultura aos nossos que partem, aos corpos dos nossos que partem. A matéria é para a matéria, mas aquilo que é do espírito é para o espírito. A questão coloca-se aqui apenas e somente nas prioridades que a gente dá às coisas. E, em termos gerais, nós damos muito, ou melhor, primazia às coisas da matéria, às coisas do corpo, às coisas da vida material, aos prazeres, aos divertimentos, aos compromissos sociais. Eu ainda não vi ninguém capaz de trocar, beber um copo por uma reunião espírita, mas já vi muita gente trocar uma reunião de esclarecimento espiritual, vamos falar assim, por ir beber um copo, por ir ver um jogo. Eu contei aqui já algumas vezes que tínhamos um jovem, podemos dizer que era um jovem com 30 e poucos anos, vivia um problema gravíssimo, um problema espiritual grave, de tal sorte que nós encontramos uma forma de, excepcionalmente, fazermos um tratamento fora do circuito, digamos assim, de tratamento convencional que nós fazemos. No dia que foi marcado esse trabalho, apareceu muito afogueado, inocente, assim, eu não posso vir e tal, mas porquê? Porque hoje joga o Benfica, que tenho que ver o Benfica na televisão. Ora, há prioridades, bolas. Há prioridades. Não é nenhum crime de ver o Benfica ou outro clube qualquer. Não há nenhum crime. É uma questão de prioridade. Se a gente estiver mesmo com uma martelada na cabeça, com a cabeça aberta, não há jogo. De certeza absoluta que nos concite. Temos que ir para o hospital. E vamos para o hospital, em prioridade. Está aqui Del Rey, que tem que ser tratado pelos médicos. Então é esta questão das prioridades que deve ser colocada na nossa vida. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Por exemplo, nós temos constatado, então, um dia destes, salvo erro, até na última segunda-feira, nós demos uma volta por fora e vimos, de facto, um cidadão a fumar a sua cigarrada com prazer. Não é crime nenhum fumar a sua cigarrada, embora a lei diga não matar ou causar outro dano no corpo ou na alma, a si ou ao próximo. E, portanto, quer dizer, tudo aquilo que a gente faça que prejudique o corpo ou a alma é crime que tem que ser resgatado, isso não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Nós vemos muitas pessoas hoje sofrendo de asma, sofrendo de bronquite, mas não deixam de puxar a sua cigarrada. E eu falo nisso, costumo dizer de cátedra, porque eu fumei durante 15 anos. Durante 15 anos fumei. Não era espírita, com certeza. Também não deixei de fumar para vir ser espírita. Deixei antes, nem imaginava que viria a ser. Mas também fumei, e também na altura em que eu fumava, também achava prazer, de tal sorte que houve alguns anos em que eu fumava 4 maços de tabaco por dia. Também bebia 16 cafés, 15, 16, 17, 15, 16, 17. E quando me chamaram a atenção, me disseram, põe a mão à direita. Estás a ver? Novo, 20 e poucos anos. Claro, a beber 15, 16 cafés e a fumar 4 maços de tabaco por dia, tinha que estar assim. Não matar ou causar outro dano no corpo, na alma, assim, ou ao próximo. Mas tinha um período que era sagrado. Era quando apanhava uma coisita assim, uma tipo de bronquite, assim, porque puxava uma cigarrada e deitava o cigarro fora. E andava ali 2 ou 3 dias até passar aquela pieira, não é? E não fumava. Como há males que vêm por bem, não é? Como há males que vêm por bem. É evidente que há quem nasce com asma, como há males que vêm por bem. Como há pessoas que nascem com hepatite, como há males que vêm por bem. Mas as pessoas não sabem porque é que isto está a ser dito, que há males que vêm por bem. Porque quando eu estou com hepatite ou com asma é hereditário ou congénito, é dos genes.
Pois com certeza que é do género, pois com certeza que é hereditário, pois com certeza que é. Mas o merecimento do sofrimento não é do corpo. Porque quando a pessoa está afogueada, está com falta de ar, não é o corpo que sofre. Somos nós que sofremos, que nos sentimos aflitos, que nos sentimos perturbados, que nos sentimos, enfim, mal. Nós, espíritos. Quando a gente leva uma martelada num dedo grande do pé, ou no pequeno também é a mesma coisa, a dor, quem interpreta a dor? Os cientistas dizem, não é um CD que a gente até tem por aí, um DVD, dizem que tem que haver dentro da cabeça um observador para saber se é no joelho, se é na perna, se é no dedo, se é no estômago, se é assim, se é acolá. Tem que haver alguém que interprete isso, onde é que foi a dor. A dor pode ser uma dor abstrata, como está nos animais. A gente dá um pontapé num cão, ele vai a latir por aí fora, ganhar por aí fora. É dor física. Mas ele não sabe se foi na pata, se foi na perna, se foi em cima, se foi nas costas, se foi nas orelhas. Não raciocina sobre isso. É uma sensação instintiva. Agora, nós sabemos onde a dor está localizada. Às vezes fazemos uma certa confusão, porque há dores que a gente sente na região abdominal que tem a ver com os rins. São dores reflexas. Há a dor do apêndice ou da apendicite aguda, que se sente na boca do estômago e não se sente no intestino, onde é localizada a infecção. Mas nós podemos raciocinar sobre isso, assim, mas porquê é que é no intestino e eu sinto no estômago? São dores reflexas. Tudo está ligado, o intestino passa na boca do estômago, ou melhor, na parte de baixo do estômago, e portanto a dor pode ser sentida em qualquer zona do intestino. Como a dor renal, como os urtérios, onde passa a pedra, onde passa aquela coisa, vem de trás, ela pode se refletir à frente, quando passa a pedra ali, faz doer. E por aí adiante. Então a gente tem essa capacidade de poder raciocinar, de poder refletir sobre as coisas. E é fundamental refletir sobre as coisas. Eu rogarei ao Pai, mas o Senhor vai nos deixar órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. Em meu nome, que lembrará tudo quanto vos tenho dito e esclarecerá todas as coisas. Ao longo destes 2000 anos, é verdade que foi lembrada toda a mensagem de Jesus. Não é verdade. Não é verdade. O Novo Testamento, de que é livro fundamental, o Evangelho, esteve muitíssimo distante dos cristãos, mas muito distante dos cristãos, por razões várias. Primeiro, porque a maior parte era analfabeto total. Ainda há 100 anos, a esmagadora maioria do povo, não é de Portugal, é da Europa inteira, cristã, vamos falar aí, eram ignorantes, analfabetos, não sabiam ler nem escrever. Mas o padre dizia na missa sempre o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. E a partir daquela altura de dizer Jesus aos seus discípulos, eu convido toda a gente a refletir. Qual foi o Evangelho do domingo passado? Que ouviram na missa? Qual foi? Porque a partir do momento que disse Jesus aos seus discípulos, as pessoas desligam o que está a ser dito. E agora vai lá, que agora é em português, porque quando eu era mais jovem, não sou velho, atenção, fique isso bem esclarecido, mas quando era menos velho, como quiserem, muito menos velho, não é natural, era in terra pax hominibus vola voluntatis, laudamus te benedictum te benedictum, é tudo em latim. Era tudo em latim. Aliás, já passaram uns 40 anos, ou 40 não, 50 anos, porque eu cantei em latim a missa durante 9 anos. E ainda me lembro da glória, do Pai Nosso, da Ave Maria, em latim, do credo. Em latim. Então, quando chegava Evangelho Nosso, naquele tempo, as pessoas rezavam o terço. É um hábito que se criou nas igrejas, de rezar o terço, porque aquilo era latim. A gente até dizia, isto para mim é latim. O que quer dizer que eu não entendo nada daquilo que está a ser dito. Depois do latim vinha a homilia, que pretensamente deveria ser sobre o texto lido, fosse do Antigo Testamento, nas primeira e segunda leitura, fosse do Evangelho, que é o ponto crucial daquilo que hoje se pretende, ou que se pretendeu durante séculos, copiar daquilo que Jesus falava nas suas prédicas, em plena natureza, dos seus ensinamentos, da sua boa nova. Boa nova.
É claro que, naturalmente, seria sobre o texto lido do Evangelho que a prédica, que a homilia, que o esclarecimento deveria ser feito para que o povo entendesse a mensagem de Jesus. Pois bem, durante séculos foi proibido aos cristãos lerem o Novo Testamento e particularmente o Evangelho. Porquê? Proibido por um decreto papal. Mas qual era o mal de conhecer a mensagem de Jesus? De conhecer os ensinamentos de Jesus? Mas foi proibido, porque não convinha que o povo conhecesse a verdade sobre os ensinamentos de Jesus. Nós pegamos o Evangelho, muita gente não acredita, porque ficou totalmente traumatizada com os maus ensinamentos ou com os ensinamentos distorcidos, que quando a gente... Mas Jesus dizia, mas isso foi o que os padres disseram ou ensinaram. Não foi o que Jesus deixou. Porque, felizmente, que há as partes do Evangelho que não alteraram ainda. Ainda não alteraram. E não só do Evangelho. Os livros do Antigo Testamento também foram todos alterados, foram todos modificados. E vou dar um exemplo que já dei várias vezes. Um dos 27 livros do Antigo Testamento é o Deuteronômio. O Deuteronômio foi um livro que esteve muito escondido durante séculos. Só apareceu no século V, cerca do século V a.C. Há uma certa indefinição das datas, dos tempos, porque nós que acreditamos que Moisés durou ou viveu 900 anos, não nos damos conta que isto é mentira, porque os anos nessa época não eram anos como os nossos. Os nossos têm 12 meses, e nessa época um ano tinha um mês lunar. Era o tempo que a Lua demorava a dar a volta à Terra, e contava-se assim o ano. E, portanto, não é fácil definir exatamente, concretamente, quantos anos foi antes de Cristo. Mas, seguramente, vamos contar 5 séculos antes de Cristo. Era uma altura em que era um regabof materialista. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para ir buscar, ou para ir receber as tábuas da lei, demorou cerca de 2 meses, vamos pensar assim, que poderão ser 2 semanas, no tempo que a gente está a extrapolar. Quando ele desceu, já estava tudo a adorar o bezerro de ouro. Quer dizer, já estava tudo a comunicar-se com os espíritos das trevas, com os espíritos inferiores. Já estavam a comunicar-se a este nível. E Moisés, diz a história, que atirou com as tábuas da lei e partiram-se todas. E depois até foram julgados e condenados aqueles que dirigiram essa comunicação com os mundos inferiores, imitando Moisés, mas agora com os espíritos das trevas. Então subiu de novo ao Monte Sinai para voltar a receber as tábuas da lei, que foram recebidas de uma forma mediúnica, isto é, efeitos físicos lavrados a ouro, a fogo, a pedra. Ora, esses mandamentos e orientações não foram logo seguidas. E a seguir que Moisés, não entrou na Palestina, não entrou na Judeia, não entrou na terra chamada Prometida, não é? Porque isso é tudo também uma conversa, mais ou menos alinhavada pelos judeus. Foi Josué quem entrou à frente dos seus exércitos. Mas tão logo se estabeleceram os judeus, o povo, nas suas terras, depois de terem matado toda a gente que ali vivia, amonitas, dolomitas e outras seitas, outros povos que ali viviam, instalaram-se e passaram exatamente a adorar o bezerro de ouro. A matéria voltou a ser primazia, embora eles tivessem sido habituados a acreditar num único Deus. Bem, isto arrastou-se durante séculos, com tentativa e outra tentativa e outra tentativa. Aliás, é célebre a consulta que Saúl foi fazer à pitonisa de Endor, junto de Samuel, o antigo rei, de quem ele queria saber porque é que Deus tinha abandonado o seu povo, que estava prestes a ser derrotado em guerra pelos filisteus. Portanto, esse materialismo vigorou durante séculos e séculos antes, com mais altos, com menos altos, com mais força, com mais, digamos assim, ditadura ou menos ditadura. Quando chega ao século V, que é o século considerado o século de ouro, é aquilo que foi definido na história como o século de Péricles, na Grécia, o século dos grandes cientistas, dos grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristófanes, etc.
Quando chega aí, a religião estava de rastos. E então apareceu milagrosamente, num templo, era à medida, não é? Num templo egípcio, ali nas fraldas do Nilo, apareceu um livro que logo os sacerdotes atribuíram a Moisés. Moisés, embora estivesse preparado para ser faraó do Egito, mas não tinha aprendido a ler nem escrever. Não era obrigação dos reis, dos imperadores, etc., saber ler nem escrever. Tinham o seu séquito, tinham a sua corte. E, portanto, a sua corte é que tratava dessas coisas. Aqui há 100 anos, no exército, os oficiais não tinham que saber ler nem escrever, eram cavaleiros. Quem tinha que saber ler e escrever eram os servos, os servidores, os sargentos. Os sargentos é que tinham que fazer contas, é que tinham que saber ler e escrever, porque o cavaleiro, que era o oficial, mandava com a espada, que era o símbolo do poder. Não era obrigatório. Eram da fidalguia, eram os filhos de alguém. Mas isto foi tudo alterado com João I, que o povo passaram a ser os fidalgos passaram a ser a raia miúda. E, portanto, quer dizer, tudo isto foi alterado ao longo dos séculos. Então, às vezes, não tem algum discernimento sobre isso. Vai daí, era necessário que aparecessem normas, mas normas muito firmes, atribuídas a alguém de credibilidade. Ainda hoje, quem é credível em Israel? Moisés. O enviado, o ungido, o paracleto, o profeta dos profetas, o Messias, ainda não veio. Para os judeus ainda não veio. Então, é Moisés a chave de todo o problema. É o Antigo Testamento, a chave de toda a religião. Ora, só Moisés é que poderia ter escrito um livro escondido debaixo de um altar do templo, que apareceu no século V. Chamava-se esse livro, chama-se Deuteronômio. É o nome do livro. E é de tal maneira que a Igreja hoje ainda utiliza esse livro, no capítulo 18, para as confissões coletivas. Quando há, por exemplo, uma peregrinação aqui ou ali acolá, e que os peregrinos não se confessaram, não é? Há essa preparação para a comunhão, baseada no capítulo 18 do Deuteronômio. E então há uma leitura que o sacerdote faz sobre os pecados, sobre os erros, sobre aquilo que a gente faz. Fiz isto, fiz aquilo, pactuei com isto, pactuei com aquilo. E no capítulo, no item 16 ou 17, por aí, não é muito importante, a questão que é colocada é assim: pactuei com magia, feitiçaria, bruxaria e espiritismo. É o livro que atualmente, o Deuteronômio, que está em vigor. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo sobre factos espíritas na história e analisar todos os livros do Antigo Testamento e fiz-lo durante um período em que eu estava a fazer um curso superior no Instituto de Altos Estudos Militares e, por distração, que vão ver já que não há distrações nesta matéria, revisitei da biblioteca o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem todos esses livros, não é? Os 27 livros, entre os quais Deuteronômio. Estava nesta fase a estudar o Deuteronômio para publicar, como aliás foi publicado durante 4 anos, ou 5 anos, no Jornal Espírita. E então dei-me conta que já tinha lido o outro Deuteronômio, que aquela conversa não estava assim bem escrita. Não pactuar com magia, feitiçaria, bruxaria e outras artes adivinhatórias. Eu disse, como é? Então, eu li a semana passada o Deuteronômio que dizia espiritismo. Agora estou a ler outro Deuteronômio que não diz espiritismo. Olhei para o livro, que era um livro antigo e tal, e comecei a ver as datas. E, de facto, o segundo livro era de 1824. Não podia falar de espiritismo. E não podia falar de espiritismo porque o espiritismo, a palavra em si, foi criada em 1857. Estamos a falar em 1824. Em 1824 a palavra não era conhecida de ninguém. Logo, os revisores que a fazem de 100 em 100 anos, o que quer dizer que não tardará muito a haver nova revisão, até para atualizar a linguagem, aquela linguagem arcaica já está ultrapassada. Portanto, tem sido feita essa atualização ao longo dos séculos, normalmente 100 em 100 anos. Então eu verifiquei que o outro livro que falava de espiritismo era de 1924. E aí, com certeza, já havia espiritismo, os revisores foram a correr e puseram lá
uma palavra que nem Moisés conhecia. Eu já não falo naquele sósia de Moisés que, 500 anos antes de Cristo, terá escrito em nome daquele. Podia ter sido mediúnico, podia Moisés vir do além e transmitir o livro mediunicamente. Mas isso não é crença da Igreja, não é crença dos judeus, não é crença de nada disso, não. Mas até 1924, era artes adivinhatórias. A partir de 24, é espiritismo. Ora, é necessário que a gente raciocine, reflita e entenda as coisas. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, porque havia um, que era Jesus. O que é que Jesus fazia? Ensinava, divulgava aquilo que era a sua boa notícia. A morte não existe, a vida continua, o meu reino não é deste mundo, vou preparar-vos um lugar e quando eu vos tiver preparado um lugar, voltarei para vos buscar. São palavras de esperança. A mãe dos filhos de Zebedeu, com aquela euforia, aquela ansiedade, disse: mas Senhor, quando tu lá chegares ao teu reino, lembra-te dos meus 2 filhos. Senta um à tua direita e outro à tua esquerda. Nem mais nem menos, porque eram 12 apóstolos e era logo para ela, para os filhos, os 2 lugares de primazia, que Jesus responde: não me cabe a mim escolher os lugares de cada um, mas é meu Pai que está nos céus. Sendo que o Pai, Deus está em nós. Deus está dentro de nós e é a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa modificação interior, a nossa transformação moral, o nosso aperfeiçoamento, leia-se perfeição, aperfeiçoamento, é que nos vai colocar no lugar a que cada um tem direito. Não é que cada um tem cunhas para lá, não há cunhas. É que cada um tem direito, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu merecimento. São estas questões que não interessava aos religiosos, nos quais nos incluímos nós mesmos, porque a gente é crente seguro da reencarnação, e as patifarias, as asneiras, as arbitrariedades, etc., fomos nós. Não foram os outros. Quem foram os papas daqui há 1000 e tantos anos? Nós, muitos, alguns. Outros foram... Há uma história curiosa, que vem aí narrada até no livro Labirintos do Ódio, da Traição e da Dor. Eu nunca... Quando o livro é recebido, vem lá falar dos encapuçados, não é? Ou dos embuçados, encapuçados. Embuçado é também uma... Mas isso é do fado, o embuçado, não é? O rei que apareceu lá no fado, embuçado, uma coisa para não ser conhecido. Mas essa coisa dos encapuçados foi uma prática usual do século XIII, XII, XIII e XIV. Aliás, há aí filmes que atestam isso. Os Vingadores. Por exemplo, havia pessoas que eram socialmente proscritas nos duelos, naquelas lutas em que o vencedor se apropriava de todos os bens do vencido e o vencido ou morria ou, se não morresse, era metido numa abadia, num convento, onde ficava para toda a vida. Bom, mas ficavam para toda a vida e constituíam-se em vingadores daqueles que tinham sido responsáveis pela sua situação. E então esses vingadores saíam a altas horas da noite, normalmente, e é uma abadia famosa, que é a abadia dos beneditinos, exatamente, atendendo ao nome do principal chefe do inicial, que era Benedictus. Não era Benedito em português, porque os portugueses naquela altura era mesmo em latim. E então eles constituíam-se debaixo dessa proteção e depois planeavam vinganças, sendo que era norma de juramento que se ajudassem uns aos outros no mal, na maldade, na vingança. Quando eu, por exemplo, queria vingar-me de alguém, todos ajudavam, mas eu tinha que ajudar os outros nas suas vinganças. Saíam altas horas da noite, encapuçados, e faziam toda essa miséria. Porque o livro, eu quando depois tive acesso a esta informação, eu não tinha percebido. Aparecem no livro os encapuçados, aparecem no livro, de facto, as hordas que destroem completamente a Aldeia da Esperança, mas não me tinha percebido, embora tivesse procurado, de provas evidentes disso, dessa atividade que teve o seu auge nesta abadia dos Beneditinos em 1245. A história da Esperança passa-se entre 1219, grosso modo, e 1230 e tantos, quando a aldeia é completamente destruída por hordas encapuçadas e aquela gente toda torturada. Quem eram essas personagens? Nós.
Ai, mas aqueles foram malandros. Nós fomos malandros. Nós fomos criminosos. Nós fomos... Ai, mas era justo que a pessoa se tentasse vingar, etc. A questão é muito simples. Ninguém muda. Alguém dos presentes, é só interiorizar a ideia, mudou depois da confissão, das muitas confissões que já fizeram. Mesmo debaixo de juramento. Juro firmemente emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. E espero perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Alguém mudou? Ai, se mudassem bolas. O mundo estava muito melhor. Porque aqueles que não acreditam, que não querem saber disso para nada, não mudavam. Mas os crentes mudam? Não mudam. Quando Jesus afirmou, sem quaisquer rebuços, que tínhamos de nascer de novo, em bom português, tínhamos de nascer outra vez. E ao nascer outra vez, ou de novo, é porque já tínhamos nascido. E portanto tínhamos que voltar. Tínhamos que voltar. Para pagar as nossas dívidas. Num ato de misericórdia divina. Não é justo. E acontecer isso comigo. E os outros? Eu não tenho nada a ver com os outros. Os outros, cada um responde por si. Aquilo que nós hoje somos, éramos. Ninguém muda assim. Aquilo que éramos antes da confissão, continuamos a ser depois da confissão. Pode haver ali um hiato, agora é fácil, não é? No meu tempo ainda tinha que ser até à meia-noite a confissão. Para comungar depois às 10 da manhã, e durante aquelas 10 da manhã nem comer, nem coisa, nem pecar, pensamentos, palavras e obras. Só depois então é corpo de Cristo. Amém. Agora já posso pecar outra vez. Já estou mais aliviado. Mas isso não funciona assim perante a nossa consciência, que é Deus em nós. Não funciona assim. A gente sabe que não mudou. E se raciocinar um pouco, se não mudou, tem que colher a sementeira que faz. Tem que receber de volta aquilo que fez. Sendo que a ciência... É claro que a Igreja demorou centenas de anos a considerar que Galileu Galilei estava certo ao dizer que a Terra andava à volta do Sol. Teve que abjurar sob pena de excomunhão e até perseguição pela Inquisição. Teve que dar o dito por não dito. E a Igreja manteve até João Paulo II, por volta dos anos 1990 e qualquer coisa, a Igreja considerou tirar do índex os livros de Galileu Galilei. Quando já se sabe, desde a minha infância, portanto há mais de 50 anos, mais de 80 anos, sei lá, que a Terra anda à volta do Sol e que o Sol tem um movimento aparente, parece que anda à volta da Terra. Mas nos anos 90, já do século passado, depois da ciência já ter dito e redito isso, João Paulo veio a considerar, bem, de facto, o Galileu tinha razão, mas a Igreja também tem razão, disse João Paulo II. Porque é uma questão de fé. Se eu tiver fé que uma bola de futebol é quadrada, tenho razão. Quer dizer, de outras palavras, sou teimoso. E sou. Toda a gente está a ver que é redonda, exceto eu. Mas tem razão, porque é uma coisa de fé. Eu tenho a fé que é quadrada, ponto final. É um paralelo. E há pessoas assim, então não há. Até nos casais, o marido diz uma coisa e a mulher diz outra. A mulher diz uma coisa e o marido diz outra. E isto é preto, não é preto, é amarelo. Não, é amarelo. Não é nada amarelo, é preto. Não adianta, não vale a pena. Porque nós, pelo orgulho, pela vaidade, pela teimosia, não aceitamos essa questão e nós é que temos razão. Nem que toda a gente seja a ver que a gente não tem razão. Ora, é necessário refletir e raciocinar. Rogarei ao Pai e enviarei o outro Consolador. Onde está? Onde está o Consolador? Mas muita gente esclarece aquilo que Jesus falou, a sua boa nova. Leia-se em grego o seu Evangelho. Evangelho é uma palavra grega, Evangelion. Não é nada de anormal, de especial. É a boa nova de Jesus. A boa nova de Jesus em grego diz Evangelion, boa nova de Jesus. Então, se Jesus deu a boa nova, por que é que a gente hoje tem pavor da morte? Pavor 2000 anos depois de Jesus ter nascido a sua boa nova, não há morte, a vida continua, o meu reino não é deste mundo, vou preparar-vos um lugar, e quando tiver o lugar preparado, virei buscar-vos. Então, porquê é que se tem medo da morte, pavor da morte? Porque assim fomos educados, assim fomos habituados, assim fomos manipulados. Para ter medo, para esperar que na extrema unção nos mandem para o céu, num avião Concorde, que agora vai ser, desaparece o coisa, não é? Temos que ir a passozinho, devagarinho. Não podemos esperar que os outros nos levem. Temos que ser nós a caminhar.
Porquê é que isto interessou? Porque era o domínio que nós tínhamos sobre o povo. Se não te portares bem, eu não te perdoo e vais para o fogo do inferno. E foi assim que durante séculos nós fomos mantidos, ou mantivemos, o povo debaixo das nossas sapatas, das nossas ordens, dos nossos ensinamentos. É assim, e é assim. E se a gente discordasse, crime. Porquê é que acabou a reencarnação? Porquê é que acabou nascer de novo? Então Jesus falou que tínhamos que nascer de novo. Porquê é que se proibiu nascer de novo? Mas quem é o homem para proibir uma determinação da lei? Temos que nascer de novo. Que é uma determinação boa. Porque mal seria que nós, ignorantes das coisas do Espírito, morrêssemos em pecado, isto é, não tivéssemos oportunidade de corrigir os nossos defeitos, nos aperfeiçoarmos. Quer dizer, perdoa para seres perdoado. A gente perdoa e não nos perdoavam. Ai, morreste com uma tábua na cabeça e não tiveste tempo de confessar, vais para o inferno. Mas como é esta justiça? Isto não funciona assim. Se nós desencarnamos em erro, e todos, é escusado. Ninguém fica à hora da morte, ninguém modifica a hora da morte. No dia seguinte abre os olhos, está vivo, em espírito, e continua a ser igual, não mudam, ninguém muda. E depois as azucrinas nos deixam a cabeça, não nos deixam dormir, não nos deixam ter calma, não nos deixam ter sossego, não nos deixam ter paz, prejudicam todas as memórias de feitiços, lançam ideias nos outros para nos caluniarem, para nos criticarem, para nos perseguirem, para nos fazerem mal. E estas coisas não foram ensinadas. Não foram ensinadas para que funcione tudo como consolador. Sem dúvida, se eu caluniei, nada mais justo que ser caluniado. Se eu podia ter filhos e não quis, nada mais justo do que agora querer ter filhos e não poder. Sendo que há aqui algumas cambiantes, não é? A pessoa não quer ter filhos, faz tudo para não ter filhos. E há pessoas que não querem ter filhos e matam, descaradamente, através do aborto e outras coisas, e outras práticas. Portanto, é necessário entender esta justiça a funcionar por várias razões. Não é para a gente não fazer as coisas com medo de ir para o inferno. É para nós não fazermos o que é errado porque conhecemos, sabemos e sentimos que é errado. Se nós não queremos que nos façam o mal, não podemos fazer o mal aos outros. Não podemos fazer o mal aos outros. Não fazer aos outros o que a gente não quer que nos façam a nós. São orientações do Cristo, são orientações de Jesus. Não são orientações da Igreja. Ou dos dirigentes da Igreja, porque a Igreja é o povo de Deus. O povo de Deus às vezes engole em seco, aceita tudo. E aceita esses arbítrios, essas arbitrariedades. Não podemos agora, eu não concordo, mas deixa-me fazer porque senão vou para o inferno. Isto é conversa. Isto é conversa, fiada. Ninguém vai para o inferno, porque anda aí muita gente no inferno. Anda aí muita gente no inferno de arrependimento, de remorso, de sofrimento. Não sabe às vezes o que é que se passa. Não sabe as razões porque anda assim. E porquê é que não sabe? Porque não foi orientado para raciocinar sobre as coisas. Se de facto eu tenho um problema na minha vida que não consigo atingir determinado objetivo, eu tenho que dizer para mim o que é que eu terei feito para não conseguir este objetivo. Como fizeres, acharás. Se eu achar, é porque fiz. É fácil e é rápido. Mas eu não merecia a calúnia, não merecia que falassem mal da minha vida, não sei o quê. Ainda por cima, pessoas que gostam de falar na vida alheia. E depois chateiam-se muito quando falam na vida deles. Mas se eu não gosto que falem na minha vida, não tenho que falar na vida dos outros. Mas eu falo na vida dos outros. Mas agora até tenho andado mais ou menos direitinho, não falo na vida dos outros. Mas falei. E por isso é que eu tenho que nascer com esse anátema, com essa perturbação. Se eu antecipo a minha morte por usos, exagerados do tabaco, o que é que eu tenho que esperar? Lesões na zona perispiritual afetada. O corpo fica com os pulmões cheios de não sei o que e tal. Mas o meu corpo espiritual, que faz a ligação com o corpo físico, minha ligação com o corpo físico, eu levo. Eu levo comigo em espírito. A alma, quando sai do corpo, passa a ser espírito e corpo espiritual, que tem lá marcado tudo aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Mas isso é consciência. Chamemos daquilo que a gente quiser. Na certeza, porém, que ali vai gravada a mancha que eu fiz em mim próprio. Causar outro dano, o dano que eu causei em mim próprio. Tenho que pagar por ele. Naturalmente
que vou nascer com essa área afetada. Mas isso são os genes dos pais. Mas eu é que escolho os genes dos pais. Sou eu, espírito, que ao aproximar-me do corpo dos pais, vou influenciar magneticamente a célula feminina, o óvulo, e a célula masculina, o espermatozoide. E os dois vão ter marcas claras e evidentes daquilo que eu preciso para o meu corpo, para deixar enterrado no corpo os erros que eu cometi no passado. Isso é indubitável. E assim funciona a justiça. A cada um segundo as suas obras. Não adianta nada assim, mas fulano não tem. Mas fulano também não sofre. Mas fulano também não passa. Porque a cada um é segundo as suas obras. A cada um é segundo as suas obras. Há pessoas que sofrem mais fisicamente. As obras são no teatro físico. Mas há outras que sofrem mais moralmente. São no aspecto espiritual. Então, mas todos temos. Todos temos. É claro que depois entramos num campo, digamos assim, de escolas, de centros de saúde, de hospitais, onde a gente entra para viver um determinado período da nossa vida. E nós sabemos que nestes mundos habitados que fazem parte das casas, das moradas da casa do Pai, nós sabemos que há vários níveis, vários planos de evolução. Nós temos estudantes que andam no primeiro ano, outros no quarto, outros no sétimo, outros no nono, outros no 12º, outros na universidade, por aí adiante. Estão em patamares de conhecimento. Pois nós estamos em patamares de evolução, em patamares de aperfeiçoamento. E, naturalmente, não estamos todos no mesmo patamar de evolução. Então a Terra, neste momento, é um patamar de também provas. Prova que não voltas a fazer. A gente habituou-se, juro, firmemente, a emendar com esta prova. Mas como? Eu já morri. Então vais a nascer outra vez, vais provar que não voltas a fazer. A prova é tirada ali. É limpo da vida física. Porque essa coisa do mundo espiritual, eu agora não faço mais eu agora não faço mais nenhuma, eu nunca mais faço, isto é conversa. Porque eu já estou num outro patamar, num outro nível, que eu depois não faço, não preciso fazer. Não há espelhos para eu ver a minha beleza, não é para me pentear, para nada disso. Não é? No mundo espiritual é uma coisa curiosa, as senhoras não precisam de ir ao cabeleireiro. Nem os homens cortar a barba. Vais fazer assim, uma coisa de mover. Eu gostava deste penteado. E o penteado surge de acordo com o merecimento. Quando não há merecimento, é tudo desgrenhado, os cabelos todos em pé, de qualquer maneira. Ora, é uma realidade que a gente tem que conhecer. Nascer de novo, falou Jesus, é voltar à terra, a nascer pela água que é carne. Porque o que é nascido da carne é carne. Nascer pela água é pelo Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Este conhecimento extraordinário conhecimento científico, Jesus a falar, nascer da água. A vida tem origem na água. E o nosso corpo são 2/3 a 3/4 de água. Temos que nascer no corpo. E temos que nascer em espírito, isto é, para uma nova vida, para um novo aperfeiçoamento. Então é necessário voltar à Terra tantas vezes quantas necessárias para a gente mudar. Há pessoas que demoram a mudar. Há pessoas que não mudam nada, quer dizer, aquilo que eram na vida anterior continuam a ser e levam em cima e voltam a sofrer, etc. Não propriamente como a gente quer. Alguém me perguntava, então, mas a gente pode pedir as provas? Pode pedir. Só que às vezes não são aquilo que a gente julga, não é? Eu não quero exagerar na minha beleza, não quero dominar ninguém pela minha beleza e tal. Pudera, Madre Teresa de Calcutá era, graças a Deus, muito feiosa. Para não dizer que era extremamente feia. E dizem espíritos que antes dela renascer de novo, pediu para vir assim, para não ser objeto de perseguição dos homens. Se ela viesse toda catita, toda bela, com os cabelos pelos ombros e não sei o que mais, se calhar era objeto de cobiça, era objeto de assédio sexual. Então pediu para vir assim feia para ninguém olhar para ela. Todavia, era de uma beleza incomparável. Em termos espirituais, irradiava essa beleza. Então nós podemos pedir, nós pedimos, quando a gente se arrasca, e o que é preciso para eu subir mais depressa? É assim, vir médium. Médium é a pessoa sensível, que está preparada para quê? Para consolar quem sofre. É o intermediário entre o bem e o mal, entre o amor e o sofrimento, entre o amor e a dor. O médium é o intermediário.
Mas pô, não quer ser, olha para o espelho, o que é que vão dizer de mim? Vão chamar bruxa, vão chamar isto, vão chamar aquilo. A gente quer, é assim, esse é médium que eu evoluo mais depressa, paga as minhas dívidas, então eu quero ir, bem por aí abaixo, chega cá abaixo. O que é que dizem dos bruxos, o que é que dizem disto, não sei o quê? Eu não quero, o que é que vão dizer de mim? O que é que vão dizer de mim? É a mesma coisa, se não for por ser bruxa, é por ser meia bruxa, se não for meia bruxa, é por ser mal encarada, se não é por ser assim, é por ser assado. Porque o povo, que somos nós, bem entendidos, há de arranjar sempre qualquer coisa para falar na vida alheia. Há de arranjar sempre qualquer coisa. Então nós temos que ter esta convicção. É preciso encontrar quem console. Mas Jesus foi mais longe ao dizer que o Consolador, o Paracleto, o Espírito de verdade, lembrará o que vos tenho dito e esclarecerá todas as coisas. O que quer dizer que a consolação está nesse campo. Lembrar o que Jesus falou, lembrar o Evangelho que ele deixou, lembrar a boa nova que ele nos legou e depois explicar porque as coisas acontecem, porque o sofrimento vem, porque as doenças vêm, porque o mal-estar vem, porque a infidelidade vem, porque a infelicidade vem. E quando a gente percebe as causas, aí entra no domínio daquilo que Jesus deixou com uma clareza: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que nós precisamos é de nos libertar desse peso na consciência, que a gente ainda bem que não se recorda bem como é, mas pode imaginar. Não é preciso vir uma pessoa falar com isto, mas você foi assim, você foi assado, você foi cozido, foi mentiroso, foi assim, não é preciso nada disso. Mas pode-se dizer isto de outra forma. Quantas pessoas sofrem porque lhes pega a mentira, porque lhes pega a calúnia. E porque a calúnia lhes pega é porque bate no ponto mais sensível, que foi aquele que praticaram o remorso, a consciência pesada. Caluniaram, agora não se lembram, mas agora ao caluniar ficam empolvorosa, E muitas vezes, a maior parte das vezes, os nossos irmãos infelizes, que são infelizes, os que nos perseguem, aproveitam para ferrar ali. Vês o que estão a dizer de ti, vês o que é que te estão a acusar, vês o que é que... E a gente não se dá conta que isto não nos interessa. Não nos interessa, porque eles estão a lembrar, muitas vezes, aquilo que nós lhe fizemos a eles, para nos fazer sofrer com aquilo que nos vão fazendo a nós. Ora, é tudo isto que é necessário entender. Vou ao centro. Nós temos que expiar os nossos erros. Temos que pagar as nossas dívidas. Temos que pagar com a dor. Podíamos pagar com o amor. Mas essa coisa de amor dá muito trabalho. Essa coisa de amor dá muito trabalho. Não é o amor que estão a pensar, porque esse amor não dá trabalho nenhum. Às vezes dá umas acusações assim, coisas e tal. Mas não dá trabalho, esse amor não dá. Agora, o amor em movimento, a caridade, isso dá muito trabalho. Nunca temos tempo para isso. Nunca temos tempo para dar a mão a quem sofre, a quem caiu. Isso dá uma trabalheira. Se não é pelo amor, é pela dor. E na dor temos que analisar o porquê. Porquê? Como fizeres, acharás. Porquê? O que é que eu estou a achar? Porque fiz. E aí vem o conhecimento da realidade, da justiça de Deus. Tudo aquilo que a gente fez tem oportunidade de pagar. Tudo o que a gente provocou no outro tem a possibilidade de limpar da nossa consciência. Como se limpa? Passando pelo mesmo. Como fizeres, acharás. É aqui que reside o tratamento espiritual. Nós conhecemos casas espíritas, falam um quarto de hora, não dá para nada. Nós estamos a falar quase há 1 hora. E precisamos falar mais 2 ou 3. Não me chamem de nomes que eu vou acabar rápido. Mas precisamos entender essas coisas. Quando nós entendemos, nós dizemos ao Espírito não. Como Jesus falou, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O Espírito pode vir para nós, vou-te matar. Não vais nada. Ai, não faças isso. Ai, o que vai ser da minha vida? Não fazes nada. Eu digo frequentemente isso, ando há 37 ou 38 anos, os espíritos a dizer que me matam. Vais morrer, vais acontecer, vais fazer, vais acontecer. É só enganos. A maior parte das vezes eu digo, é mentira, você não sabe o que está a dizer. Você não morreu, quer que eu morra? Você está a falar, não morreu. Então acha que eu vou morrer? É uma patranha que não pega comigo, não pega. Vou-te fazer, não vai, que eu não deixo. Eu não deixo. Temos de ser firmes sem ser violentos.
Eu não deixo. Agora, como é que eu acompanho isso? Com a vida, não é? Com o esforço de aperfeiçoamento, com o esforço de conduta moral, segundo os preceitos do Cristo. Mas somos já assim? Não, claro que não somos. Somos seres humanos, estamos sujeitos a toda uma influência social, a toda uma influência familiar, a toda uma influência dos amigos. Até há pessoas que dizem assim, com amigos destes não é preciso ter inimigos. O povo é muito sábio. Porque a gente tem conceitos de amizade que estão absolutamente materializados. Absolutamente materializados. E passeamos-nos com a prática usual. Amigo, mas a gente não se lembra dessa coisa do amigo. Então temos que estar vigilantes. Temos que fazer um esforço para mudar. E então os espíritos ficam ali. Vou-te matar. Não vai, nada. Diz assim, mas tiveste a arrasca no hospital. Não tive a arrasca. O sofrimento bate à porta de toda a gente. Porque o sofrimento nem sempre é expiação. O sofrimento, muitas vezes, não a maior parte, como é evidente, é prova. É prova. Me disseram-me, a certa altura, difícil, disseram-me assim, então, e como eram os cristãos primitivos? Que cantavam nas arenas, que cantavam para a morte, mas diante da morte deram prova de que não desistiram da sua fé e da sua crença. Mãe, abjura dessa tua crença no Cristo e salva-nos aos dois. Era o filho de Joana de Cusa. Morreram na fogueira, ele e o filho. E quando estavam a ser lançadas as chamas na fogueira, o filho, mãe, salva-nos, abjura desse Cristo. E ela respondeu, já uma vez desisti dele. Quando ela se aproximou de Jesus e disse, mestrezinho, Rabone, eu vou-me separar do senador. Ela tinha se apaixonado pelo mito de Jesus, o homem por excelência, belo, sem dúvida nenhuma fisicamente, mas em moral, em moralidade, em espiritualidade, era um mito. Era aquilo que todas as mulheres da época ansiavam, sonhavam. Não faças isso, mulher. Se não o amas como marido, ama-o como filho. E ela disse para o filho, eu já desisti dele uma vez, não vou desistir de novo. Vejam a morte. Jesus já tinha sido crucificado há muito tempo. Mas não recusou a sua fé e a sua crença no Cristo. Então é essa prova que muitas vezes nos visita para testar a nossa capacidade, a nossa fé. Eu quero lá saber, ninguém quer saber de mim, o Cristo não me liga, os espíritos não querem saber de mim, pois passem muito bem, eu vou-me embora. Prova. É a prova que faça as adversidades, faça as maiores dificuldades, nós não desistimos. Nós não desistimos. E é isso que somos convidados todos a fazer, pelo Cristo Consolador. Porque o Consolador, sendo o ideal espírita, que é o ideal do Cristo, que é o cristianismo, é personificado nessa figura do Paracleto, do Espírito de Verdade, que é Jesus, de regresso. Venho como outrora aos filhos da casa de Israel. Então, façamos uma meditação profunda, uma reflexão profunda e encetemos desde já a nossa modificação interior. Vamos fazer a nossa irradiação pelos doentes.